Olá, gente. Quem fala é o professor Bruno Moraes. Vamos começar a revisão de Direito Tributário. Essa revisão é voltada para a prova da PPPU, unidade 3, e vamos abordar os principais tópicos previstos no edital do conteúdo programado, certo? Então, vamos começar aqui com a nossa revisão de Direito Tributário. Vamos começar falando sobre as competências tributárias. É de extrema importância a gente ler, estudar os artigos 145 ao 162 da Constituição, que fala efetivamente acerca das competências tributárias. E esses artigos abordam sobre a competência tributária da União, dos estados e dos municípios, bem como a gente pode acrescentar e lembrar da competência híbrida que possui o Distrito Federal, onde o Distrito Federal acumula competência de estados-membros e de municípios. Os tributos podem ser criados somente por força de lei e dentro da matéria estabelecida na Constituição Federal, respeitando também um prazo mínimo para o início da vigência. E aí é importante a gente lembrar dos princípios constitucionais tributários, que estão dentro da competência tributária, como o princípio da legalidade. Nós temos que lembrar que toda atividade administrativa realizada pelo fisco tem que estar alicerçada dentro da previsão legal. Uma atividade do município, do estado ou da União não pode contrariar preceitos previstos na legislação, bem como deve estar alicerçada em leis específicas, caso seja necessário ou seja possível. Outro tema importante em relação às competências tributárias, nós temos as limitações ao poder de tributar, que estão aqui previsto no artigo 150 da Constituição Federal. O artigo 150 fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e esse artigo 150 enumera várias limitações. Lembrando que essas limitações ao poder de tributar prevê tanto a questão dos princípios, como também das imunidades, que está dentro das competências tributárias. Lembrando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios possuem essas limitações e cada uma, dentro dessas suas limitações, possui a sua competência tributária. Destaco aqui as imunidades previstas no inciso 6 da Constituição Federal do artigo 150. Diz assim o inciso 6: é vedado à União, aos Estados, aos municípios, ao Distrito Federal, e aí vem instituir impostos sobre. Então, nós temos aqui a linha A que fala o seguinte: patrimônio, rendas e serviços um dos outros. Essa imunidade, nós damos o nome de imunidade recíproca. Nós temos que lembrar que aqueles institutos, aqueles entes federativos, eles possuem imunidades recíprocas de impostos. Ou seja, um não pode cobrar imposto do outro. Essa é a imunidade recíproca dada pela Constituição Federal. E nós temos que lembrar que os entes que estão enumerados no inciso 6 da Constituição Federal, eles não estão previstos nem como hipótese de incidência, quando eu falo da relação jurídico-tributária. A União, os Estados e os municípios, eles não podem figurar nem como hipótese de incidência, ou seja, como sujeito passivo do pagamento do tributo, haja vista ser uma vedação dada pela própria Constituição Federal. Diferentemente das isenções, fazendo paralelo com as isenções, quem é isento figura no rol do sujeito passivo, pratica o fato gerador, surge para ele a obrigação tributária, mas para os contribuintes que são isentos não é realizado o lançamento. Com relação à imunidade, nem como sujeito passivo, ou seja, nem como hipótese de incidência, consta aquele contribuinte que é beneficiado pela imunidade conforme a Constituição Federal. Então, nós temos a linha A, que é a chamada imunidade recíproca.
Outra imunidade que nós temos também é para templos de qualquer culto. Aqui a gente destaca a questão da religiosidade, né? Ou seja, os templos que desenvolvem atividades religiosas reconhecidamente e também registrados nesses templos religiosos, eles também serão beneficiados ao pagamento da imunidade, ou seja, do não pagamento dos impostos, como podemos citar, por exemplo, o IPTU. O inciso continua enumerando algumas situações em que também acontecerá a imunidade, como a linha C, que diz o seguinte: é vedado à União, os Estados, os municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, a linha C corrobora com essa ideia da imunidade e da imunidade para partidos políticos, para entidades sindicais dos trabalhadores, que também das instituições que desenvolvem atividades de assistência social, como também de educação. E aí a gente destaca que essas pessoas, esses entes, uma vez que desenvolvem essas atividades e possuem patrimônios, e esses patrimônios são voltados para a prestação desse serviço ou da atividade fim que eles desenvolvem, logo eles também serão beneficiados pela imunidade. Lembrando que a imunidade veda inclusive que esse contribuinte esteja figurando como sujeito passivo da obrigação tributária prevista como hipótese de incidência. A linha D fala também que é vedado instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão, que é também uma imunidade dada pela Constituição Federal. Outra imunidade é os fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, também é uma imunidade que é dada até como forma de incentivo, né, à arte e à cultura no Brasil. Então, nós temos essa imunidade que é dada também pela Constituição Federal. O tema importante também com relação às competências tributárias são as 5 espécies tributárias, as 5 espécies de tributos existentes no Brasil. Nós temos impostos, taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Destaco que nós temos que lembrar que tributo é gênero, da qual imposto é espécie. Então, nós temos, na verdade, não apenas uma espécie tributária, mas nós temos 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Os impostos são a divisão de competência dos impostos, está previsto na Constituição Federal, onde cada ente federativo terá sua competência, lembrando que a Constituição ela não cria tributo, ela outorga competência. Então, a Constituição outorgou competência com relação aos impostos. Nós temos as taxas, que são cobradas mediante uma atividade prestacional do Estado, ou seja, existe a contraprestação do Estado. As contribuições de melhoria, quando há uma valorização dos bens imóveis que foram beneficiados em decorrência de uma obra pública realizada por qualquer ente federativo, seja ele municipal, estadual, distrital ou da União. Os empréstimos compulsórios, que é de competência da União, são cobrados, por exemplo, em situação de calamidade pública. E nós temos as contribuições que estão relacionadas principalmente às CIDs, né, as contribuições de intervenção do domínio econômico. Destaco aqui a divisão de competências com relação aos impostos. A União tem competência de instituir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Exportação, o Imposto de Renda, o Imposto de Importação, o Imposto Territorial Rural, o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre Grandes Fortunas e o Imposto Extraordinário de Guerra. Então, na verdade, nós temos o Imposto sobre Grandes Fortunas e também o Imposto Extraordinário de Guerra, que é de competência da União. Os impostos
dos Estados-membros, nós temos o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, nós temos o ITCMD, ou ITCD, que é Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, e nós temos o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias ou Serviços, que todos esses três impostos são de competência dos estados. Os municípios têm competência de impostos relacionados ao IPTU, ao ITBI e ao ISS. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Atos Intervivos, e ISS, Imposto sobre Serviço. Destaco aqui o IPTU, que é de competência do município. O IPTU acontece sempre, para que haja cobrança do IPTU, é necessário que haja um vínculo de propriedade, de posse direta de um bem imóvel ou de um terreno. E aí o município terá essa competência, que é dada pela União, só que o município precisa também legislar, instituindo o IPTU em cada localidade. O fato gerador, nós temos aqui a previsão do fato gerador no artigo 114. Esse artigo 114 está referido no âmbito do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Lembrando que, para que haja o fato gerador, é necessário a ocorrência ou a previsão legal como hipótese de incidência, ou seja, é preciso que haja uma atividade legislativa instituindo determinado tributo e, por meio dele, caso o contribuinte realize o fato gerador, estará aí sujeito às imposições estatais, haja visto o pagamento do tributo ser uma atividade compulsória. Então, para exemplificar, hipótese de incidência, por exemplo, auferir renda. Auferir renda é uma hipótese de incidência. João auferiu renda, isso significa que João praticou o fato gerador. Então, essa é a situação que diferencia o que é hipótese de incidência e diferencia o que é fato gerador. Com relação à obrigação tributária, nós temos a previsão no artigo 113 do CTN, que diz o seguinte: a obrigação tributária principal ou acessória, e aí nós temos as distinções. A obrigação tributária principal surge com ocorrência do fato gerador, tem como objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue juntamente com o crédito dela decorrente. Então, a obrigação tributária principal sempre estará relacionada diretamente ao pagamento do tributo ou de penalidade. Esta penalidade pecuniária, que trata o parágrafo 1º do artigo 103, está relacionada diretamente ao pagamento de multas. Lembrando que multa não é tributo, nem tributo é multa. Ou seja, o pagamento da multa não elide o pagamento do tributo, nem o pagamento do tributo elide o pagamento da multa, já vista serem coisas distintas. A obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, a obrigação acessória, ela se distingue da obrigação principal, porque ela tem uma característica de ser uma obrigação autônoma e principal, assim como é a obrigação principal, só que a obrigação acessória, ela está relacionada às atividades de fazer e de não, as atividades positivas ou negativas de fazer ou não fazer no âmbito das atividades, por exemplo, declaratórias. E aí a gente pode usar como exemplo a declaração anual de imposto de renda. A declaração anual de imposto de renda é o exemplo que nós temos com relação a obrigações acessórias, ou seja, todo contribuinte até o dia 30 de abril de cada ano tem a obrigação de elaborar a declaração anual de imposto de renda. O que nós temos aqui de destacar também no parágrafo 3º é que a obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. Então, o contribuinte que descumpre, que não realiza, que não faz, que não pratica a obrigação acessória, se for uma previsão legal, pelo fato do descumprimento da obrigação acessória, o contribuinte terá que pagar as multas relacionadas a esse descumprimento, transformando a obrigação acessória em obrigação principal.
Trago aqui algumas súmulas importantes, relevantes do STF relacionadas ao direito tributário. Aqui nós temos a súmula vinculante número 31, que fala o seguinte: é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Então, não pode haver a cobrança de ISS quando houver a locação de bens móveis. Destacar que não são bens imóveis, são bens móveis. A súmula vinculante número 41 fala o seguinte: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, houve essa decisão regulamentada pelo STF e o município não pode mais cobrar a iluminação pública por meio da taxa. Dentre outros motivos, é a dificuldade que se tem de individualização do serviço, já que é um requisito da taxa prevista na Constituição Federal. A súmula vinculante número 48 fala o seguinte: na entrada de mercadorias importadas do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, sempre que houver essa entrada de mercadorias, pode haver a cobrança do ICMS, que é um tributo de competência estadual. A súmula vinculante 52 fala o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos imóveis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, essa é uma previsão, uma regulamentação pela súmula vinculante número 52 do STF, que estabeleceu essa possibilidade de estender a imunidade que é dada, por exemplo, do IPTU às entidades previstas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, que também, se a atividade do que objetivou a alocação, os recursos foram aplicados nas atividades às quais as entidades estão constituídas, continuará permanente a questão da imunidade. Aqui nós temos a questão da súmula do STJ, a súmula 188 e 162, que fala o seguinte: os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, a gente percebe essa questão dos juros moratórios, que é possível a cobrança sempre que há o atraso no pagamento do tributo. Mas quando se trata de um pagamento indevido feito pelo contribuinte, o pagamento desses juros será contado. Os juros moratórios na repetição de indébito são devidos a partir do trânsito em julgado. Relacionado a esse assunto também, nós temos a súmula 162, que fala sobre a repetição de débito tributário. A correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Então, nós temos a questão da aplicação dos juros e da correção monetária. O crédito tributário, destacar com relação ao crédito tributário, aqui é a previsão do artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias, que é a previsão do nosso edital. Aqui nós temos a suspensão do crédito tributário, previsto no artigo 151, mais especificamente, que fala das hipóteses que se suspende a exigibilidade do crédito tributário. E aí nós temos a moratória, o depósito do seu montante integral, as declarações dos recursos nos termos, as reclamações dos recursos nos termos da lei reguladora do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandato de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. Então, essas são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O parcelamento, reputo que seja a hipótese mais comum que nós temos na prática, e o parcelamento acontece sempre que o contribuinte negocia uma determinada dívida e até que o contribuinte conclua o pagamento, a exigibilidade do crédito tributário ela fica suspensa. Aqui nós temos as hipóteses de extinção do crédito tributário e eu destaco aqui o artigo 156 do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: extinguem o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a transação, a remissão. Uma observação com relação à remissão com SS, a gente destaca que é remissão
perdão, ou seja, pode acontecer o perdão de uma determinada dívida tributária. Também extingue a prescrição, a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação dos lançamentos nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º, a consignação em pagamento nos termos dispostos do parágrafo 2º do artigo 164, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado, a dação em pagamento em bens imóveis na forma e nas condições estabelecidas em lei. Lembrando que, com relação à consignação em pagamento, é uma ação prevista tanto no Código de Processo Civil, essa parte de procedimentos especiais, e a consignação em pagamento é uma peça muito comum dentro das peças possíveis de cobrança dentro de uma prova, como a PPPU, como também a prova da OAB. Lembrando que o fundamento para a consignação em pagamento é sempre a negatória ou o não recebimento pelo fisco de um crédito tributário que o contribuinte deseja pagar, por um motivo de um erro de cálculo ou de um choque de valores. Destaco aqui, com relação à previsão legal do pagamento, o artigo 157 diz o seguinte: a imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Então, aqui eu já até falei um pouco sobre essa questão do pagamento, que quando há a imposição de penalidades, como por exemplo uma multa, isso não faz com que, ou não vai integrar, o pagamento integral do crédito não elide essa questão da penalidade. Haja vista a penalidade e o tributo são coisas distintas. Destaque também aqui o artigo 165, com relação ao pagamento, que fala o seguinte: o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado os dispostos no parágrafo 4º do artigo 162 e nos seguintes casos: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, quando há situações em que o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, que tem a obrigação de pagar algum crédito tributário, dentro de uma restituição do valor, ele tem direito a receber esse pagamento que eventualmente foi pago indevidamente, e a cobrança, o pagamento espontâneo de tributo indevido, que ele pagou sem estar devendo, ou pagou no valor maior do que estava devendo, também vai ser considerado para que haja essa restituição. Nós temos aqui, com relação à exclusão da exigibilidade do crédito tributário, como conteúdo previsto no nosso edital, nós temos o artigo 175 do CTN, que fala: excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Lembrando que a isenção tem que ser regulamentada por lei específica, e a anistia sempre está relacionada também a uma atividade feita pelo fisco no âmbito de uma ocorrência de um erro ou de um fato que tenha gerado uma ilegalidade. E aqui, já quase terminando a nossa revisão, nós temos aqui as ações mais cobradas dentro desse conteúdo previsto em edital da PPPU, que coincide com as ações mais cobradas na prova da OAB. E aqui nós temos o embargo, a execução, o mandado de segurança para pedido liminar, a apelação, a ação de repetição de indébito e a ação de consignação em pagamento. O embargo, a execução, nós temos que lembrar que é uma modalidade em que o contribuinte vai poder se defender dentro da execução fiscal. O mandado de segurança, sempre que há um perigo, né, de haver um direito do contribuinte seja tolhido. A apelação, que é muito comum dentro
dos exames, né? Principalmente no exame de ordem, a gente tem percebido uma incidência bastante significativa da apelação, que é um recurso que o contribuinte faz de modo quando há uma decisão judicial desfavorável, por meio de sentença. Nós temos a ação de repetição do indébito, quando o contribuinte é cobrado de uma dívida tributária, ou seja, cobrado a pagar um crédito tributário a qual ele não estava devendo, ou já pagou, ou está sendo cobrado indevidamente. É uma ação também bastante cobrada. Como também a gente destaca a ação de consignação em pagamento, sempre que é motivo ou é causa para a propositura da ação de consignação em pagamento, quando há recusa do recebimento pelo fisco de um determinado valor a título de tributo que deveria ter sido pago pelo contribuinte. E aí, gente, encerrando a nossa revisão, quero agradecer a todos que participaram, que assistiram a nossa revisão com relação a direito tributário. Quero desejar muito boa sorte na prova de vocês e acredito que vocês vão se dar muito bem na avaliação de direito tributário. Bons estudos, até a próxima, grande abraço.